1:3:1 Homens e Anjos. Capítulo 131. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destrutivas. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadece das fragilidades humanas, entendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que foste compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro: não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca anunciam sentença acusatória contra ti diante de Deus. Uma coisa muito bonita. Vamos agora estudar a lição um pouquinho. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, uma para com as outras. É o que a gente mais vê, principalmente em debates, né? Acaba virando, seja em qualquer área esses debates, acaba virando essas leviandades. A leviandade domina-lhes as conversações. Porque quando a gente é convidado a brigar, a gente acaba respondendo, aí alguém mente da gente, a gente mente do outro, acabou a finalidade do debate. Sempre assim. A mesquinhez corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Aqui ele fala aquela ideia de que, por nós sermos mesquinhos e querermos tudo em torno de nós, à nossa volta, da nossa forma, da nossa maneira, a gente acaba, a mesquinhez, o egoísmo, ele acaba assumindo uma posição de controle. Eu tenho que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser da minha maneira, senão está errado. Então, e essa mesquinhez, às vezes, ela corrompe todas as atividades. O briga pelo poder, briga para quem tem mais, briga para isso, briga para aquilo, sempre na busca de eu ter que ganhar, vencer. É como se eu tivesse, no meu inconsciente, eu tivesse uma necessidade de provar ao mundo que eu sou melhor em alguma coisa. Ainda assim, eu digo a essas pessoas que elas continuam vivendo para o mundo e estão longe dela mesma. Porque vencedor, segundo Augusto Cury, um psicólogo, ele é psiquiatra brasileiro, vencedor não é aquele que vence pessoas. Esse é campeão. Vencedor é quem vence a si mesmo. Esse é invencível. Compreender? E aí ele faz a pergunta assim: você quer ser invencível ou você quer ser campeão? Campeão quem é hoje, amanhã não é mais. Invencível para sempre. Então lute para vencer a si próprio. Veja se você não está seguindo padrões sociais. Veja se você não está se esforçando para ser alguém para os outros. Isso é muito importante. Porque talvez você esteja afastando de si próprio.
e se tornando uma imagem que não existe de você mesmo. Lá na frente, você vai perceber que essa imagem era uma ilusão e que você estagnou, porque você perdeu tempo na Terra trabalhando para manter viva a ilusão que você acreditava que as pessoas queriam, porque elas diziam que queriam. Então, um dia você acorda e diz: ei, gente, cadê vocês? Todo mundo já passou para o próximo. Todo mundo que se torna famoso, a fama acaba, vem outro famoso. Torne-se invencível. Seja o seu próprio ídolo. E aí diz assim: e essa mesquinha, ela corrompe tudo, tudo, em qualquer lugar que ela tiver, onde houver, vai ser corrompido. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Ele está falando assim, ó. Agora, se houver um grupo de cultivador sincero da luz religiosa, bom, calma lá, vamos falar dele. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. É muito importante eu não me tornar. Uma coisa é eu falar sobre o que eu acho que qualquer pessoa é no chamado subjetivo, dando a ela, por exemplo, fulano é mesquinho, fulano é bom ou é ruim. Eu não tenho como provar. Quando falamos assim: fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Se não fez, não existe feito. Se não existe feito, eu estou tirando conclusão. Certo? Então, eu dizer, Janete é boa. Não, Janete fez isso. E deixo quem analisa se é bom ou ruim. Porque eu não tenho que divulgar meu julgamento. Entenderam? Eu não tenho que ficar divulgando o que eu penso das pessoas. Eu tenho que divulgar o trabalho das pessoas. Meu ponto de vista não é perfeito. Então por que nós vamos debater pontos de vistas? De ninguém é perfeito. Então, toda conversa tem que ser baseada em fatos. É só fatos. Conclusões é particular, privada e, se possível, nem transmitida. Porque aí dá as brigas, discussões. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhe envenena a vida. Se você não se controlar, você acaba falando das pessoas, quando eu estou falando, dentro de um termo de julgamento. Contar um fato não é fofoca, fato é fato, tem até notícia. Agora, dizer o que você acha que a pessoa pensava, sentia, isso é sua opinião e é fofoca. Ó, vamos saber a diferença de fofoca. Minha filha ligou para mim e falou um monte de desaforo. Verdade. Mas sabe por quê? Porque ela é egoísta. Mentira. Aí seu julgamento. Ela pode ter falado um desaforo porque ela estava nervosa. Não, mas eu acho que ela é egoísta. Ah, bom, você acha. Mas o seu achar é a máxima da verdade? Será que quando eu colocar essa pessoa inteira para destrinchar a atitude dela, você pode sentir vergonha da sua opinião? Então, julgamento é tudo o que eu estou fazendo em relação ao que não existe. Não tem como comprovar. Fato é fato. Eu posso fotografar, eu posso filmar, eu posso pedir para a pessoa contar, mas o subjetivo não tem como. Dizer intenção, nós analisamos, chegamos a uma conclusão. Quantas pessoas estão condenadas e não tinham a intenção? Ultimamente,
vi uma reportagem aí sobre o marido da Maria da Penha e a Maria da Penha. É chocante. A mulher fala que ele nunca violentou ela. Fisicamente. Fisicamente. E ele diz que nunca violentou ela e nem os filhos. E ele está preso. E agora? Por que será? Então a gente tem que pensar muito. Mas a violência verbal não é uma violência? É uma violência. É, mas o duro chegar nessa barreira, até onde é, até onde não é, porque casais do mundo inteiro brigam, pais e filhos brigam, irmãos brigam, entenderam? É um pouco subjetivo, teria que ter provas, teria que ter uma série de situações. Bom, mas está aí, para a gente entender. Então, há milhões de pessoas na cadeia que não cometeram crime, mas que foram dito que tinha intenção, então estão condenados. Porque os que cometem estão soltos. Geralmente vai presos que tem só a intenção. E tá cheio, ó. Tá lá do dia. Eu acho que contava. Prenderam mais de 2 mil brasileiros que tinham intenção. Tá vendo? Os que têm fato estão soltos. E tá soltando cada dia mais. Cada dia mais. Então a gente vai verificando fatos, né? Verificando fatos. Então, bom, vamos lá. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz. Esse não vai ter. Vamos ficar sempre nos detendo nos fatos para não haver o julgamento. E aí a gente pode entrar numa situação de defamação. Quando eu dou título às pessoas, eu estou defamando a pessoa. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Porque se eu entro nessa área, se eu digo fulano é mau. Fulano é injusto. Fulano... eu vou dando títulos subjetivos, eu acabo criando antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, porque às vezes eu tenho no meu trabalho, eu vejo uma pessoa, tem um procedimento e falo, essa pessoa é egoísta. Eu não sei se ela é egoísta. Ela pode ter tomado uma atitude de egoísmo na sua frente, mas será que ela é egoísta? Né? É como alguém que, por exemplo, comete um erro. Alguém que comete um erro. Ele não é aquilo, ele só fez aquilo. Pode nunca mais fazer. E é verdade. Se alguém mata uma pessoa, ele é assassino, nós intitulamos ele como assassino. Mas, e se essa foi a última vítima dele? E ele nunca mais matará. Ainda assim, ele fica com o título do assassino. Só que o assassino muda. É assim que... Olha aí, ó. Pedro negou Jesus. Ele é traidor? Paulo matou um monte de cristãos. Paulo matou um monte de cristãos. Quando a gente olha na Bíblia, uma quantidade de pessoas que falharam e que mostraram que recuperam, não é isso? Por que para uns é e outros não? É para todos, certo? Então, todos nós recuperamos, todos evoluímos, sem exceção. E por que nós tendemos a dizer assim, ó? Na nossa visão, que não é a visão de Deus, é a visão do homem, este crime é maior que este. Será? Na visão de Deus, pode ser que Deus fala, esse é maior que este. Eu mato Janete. Evelyn se torna uma grande política e rouba milhões de respirador na época da Covid. E mata milhões de pessoas. Mas para nós, eu matei Janete. Entendeu? O crime é maior. Pronto. É assim. É a forma ele. Para Deus,
ela matou milhões. Então tem que tomar muito cuidado com a nossa colocação da justiça. Por isso que ele está falando aqui, ó, acaba alimentando antipatias injustas pelo próximo, também que não lhes aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Por que eu hoje tomo muito cuidado para falar das colocações subjetivas das pessoas? Porque eu não quero que amanhã eu esteja no alvo de uma situação dessa. Porque como a vida é troca, não é isso? De fazer e receber, ir e vir, eu tenho que tomar cuidado se eu não estou caminhando muito na linha subjetiva. Porque de repente eu vou encontrar um monte de gente falando de mim subjetivamente. É muito difícil você fazer uma defesa no mundo subjetivo. Então, eu tomo muito cuidado para que eu fale sempre fato. Fato, fato, fato. Fato é fato. Entendeu? Isso não é comigo. Até porque a gente vê que hoje o que mudou de um tempo para cá entre os anunciadores, veículos anunciadores de notícia é exatamente isso. Antes, os veículos anunciadores de notícia, eles tinham como um juramento de noticiar fato. Hoje não se noticia mais fato, se noticia pontos de vista. E às vezes os fatos nem se citam. Fazem escolha até por ponto de vista. Se acontecer alguma coisa grave aqui em Cuiabá, mas isso não está no momento de um ponto de vista, nem cita. Se acontecer qualquer coisinha lá, pega aquilo ali e põe, porque tem um ponto de vista para ser colocado a respeito daquilo. Isso acabou deformando e inutilizando os meios de comunicação que nós estamos vendo hoje. E aí ele continua dizendo assim, que a gente não deve fazer isso, né, porque vai receber as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, tem por vezes secular duração. Secular. Às vezes, muitas pessoas falam, por que está chegando um momento de muita briga, discussão, muita briga? Eu digo assim, ó, olha, tudo no momento tem que explodir. Mas quando você vai estudando os fatos, a história, você vai ver que nenhuma delas começaram agora. Nenhuma. Todas estão explodindo agora. Já vem de muito tempo. Agora, como o mundo muda, tudo muda. Acontece que algumas coisas aparecem que não apareciam. Então, dá essa impressão que está tudo acontecendo, aí já entra um monte de gente, é o final dos tempos, é o final do mundo. Não, sempre teve. Até agora, não vi nada extremamente novo. Não. Até os benditos extraterrestres estão falando desde 1879. De lá não tem nada novo. Nada. Mas continuam sendo noticiados, né? Então a gente está vendo que, mas agora está falando mais. Talvez porque já se falou muito e agora a expectativa aumentou mais. Entretanto, ele diz, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados. Jactancioso é um homem orgulhoso, um homem vaidoso, que quer se colocar em primeira instância, no topo, né? Ele vai estar sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, a entidade, mais se compadecem das fragilidades humanas. E é aí que entra a visão do cristão, tá certo? A visão do cristão é entender que as pessoas que mais erram, que mais falham, que mais enganam, que mais trapaceiam, elas estão sempre rodeadas de bons espíritos, sim, da misericórdia de Deus. Uma criança está sempre rodeada de um adulto.
Sempre, porque ela precisa. Uma pessoa ignorante, uma pessoa maldosa, ela precisa do bem, do amparo do bem. Gente, mas ela precisa como? Porque o bem compreende a pequenez do mal. E então ampara ele, como uma criança. Não abandona, ignora, castiga, pune, julga. Nada disso. Bondade é só com bondade. O bem gera o bem. Sempre, em nenhum momento, o mal, nem para cheirar o bem. É sempre o bem. Porque eles compadecem da necessidade daquela pessoa que está cometendo um monte de maldade e se aproxima dela para tentar iluminar ela, para tentar esclarecê-la, acordar, despertar. E olha que eles tentam, gente. Mas não é fácil, não. Estendendo-lhes mãos acolhedoras pelo caminho, jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Então, eles poderiam fazer isso. Os anjos, ele está dizendo aqui, os anjos poderiam julgar, apontar nossos defeitos, nossas falhas. Então, eles podiam. Eles são mais evoluídos que nós. Não fazem. Quanto mais for evoluído um espírito, menos eles estão querendo te julgar. Às vezes, você sente vergonha, porque você está fazendo algo errado, e aí um acidente te acontece, e o benfeitor vem te acudir. Acudir você num acidente. É como se você, olhando para ele, fala, puxa, você pegou eu no flagra, né, fazendo o que eu não devia. E nem por isso ele deixou de te acudir. Porque ele entende que você é uma criança que precisa ser acudida. Ele compreende. Nós já pegaria, já ia culpar, já ia julgar, já ia deixar abandonado, já ia dar sentença, já ia punir, castigar. Não, eles estão ali sempre. E às vezes chamam atenção, mas não te desampara. Briga com você, mas não desampara. Está sempre ali. Esse é um bom espírito. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Por que esforço alheio? Porque até o mal está fazendo esforço, gente. Ele não é mal porque ele quer ser mal. Ele está fazendo a maldade porque ele acredita que é a bondade, que está certo. E ele vai continuar fazendo. Então, é um esforço. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca anunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Olha, aqui vai uma coisa muito importante. Se os anjos não fazem, Jesus também disse que não julga, porque tem que perdoar 7 vezes 77 vezes. Você acha que Deus julga? Só julga as mentes, as inteligências inferiores. Superiores não julgam. E por que nós julgamos nós? Nós vamos sempre julgar nós mesmos com a mesma ideia que temos de nós. Por isso nunca será justiça. Porque nós não somos perfeitos e muito menos justos.